Gente, bom dia, CDD 05. Nós estávamos aqui conversando antes da gente começar a aula, né? Falando sobre os cuidados, falando que vocês pegaram o início da pandemia, né? Quando iniciou o curso, e estão pegando agora novamente esse afastamento da gente, tudo online, no final. Mas vamos torcer para que tudo dê certo, tudo volte ao normal e a gente consiga aí voltar presencial o quanto antes, né? Gente, hoje nós iremos dar continuidade ao módulo de saúde e seus cuidados, né? E hoje nós iremos falar sobre dois assuntos bem interessantes, né, para a vivência de vocês como cuidadora, que é diabetes e hipertensão, né? São os dois assuntos que nós iremos estudar hoje. Então, algumas curiosidades sobre a diabetes. São duas doenças muito populares, né? A gente sabe que muitas pessoas, muitos pacientes de vocês são acometidos com essa patologia, porém muitas de vocês talvez ainda não tenham conhecimento mais científico da doença, né? Mais fisiológico da doença, como é que ela atinge o corpo humano, como ela é provocada, quais são as consequências, né? Porque muitas pessoas acham que a diabetes só porque aumentou aí um número, né, de açúcar no meu sangue, somente isso. E tem pessoas que acham que a hipertensão é a mesma coisa, é só a alteraçãozinha de um número. Mas a gente sabe que as consequências dessas pequenas alterações podem gerar aí problemas mais à frente, né? Que a gente vai conhecer e falar também no decorrer dessa aula. Então, sejam todas bem-vindas nessa manhã maravilhosa de sábado, né? Uma manhã aí bem preguiça, né? Uma manhã fria, uma manhã de chuva. E vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui o slide e vocês vão me dizer se vocês estão visualizando ou não o slide aí, certo? Só um minuto. Estão conseguindo ver? Eu tô, professora. Ok. Eu tô. Ok. Eu não, professora. Quem é que não tá? Eu também Silvana, não tô, Francisca. Silvana, aperta em apresentação. Tem essa Ingrid ali na apresentação. Clica lá pra ver se aparece. Débora tá colocando sim. Tô vendo. deu Francisca, faça a certo. mesma coisa. Aperta Ingrid e apresentação. Que aí vai abrir pra vocês. Pronto, deu certo. Pronto, ótimo. Gente, como vocês sabem, todo mundo com o microfonezinho desligado, mas quando vocês precisarem falar, não se acanhe, liga aí o microfone e fale, né? Como a Adrina, como a Reginalda, que sempre participam aí da aula, sempre estão dando seus posicionamentos. É muito bom quando a gente tem essa troca aí de conhecimento e de vivência também. No material de vocês é o capítulo 9, a página 44, certo? Então, se vocês estiverem com o livro, quiserem ir acompanhando pelo material, até indico vocês ir acompanhando pelo material, é a página 44 do livro de vocês. E aí a gente vai falar sobre diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Eu queria perguntar a vocês o que é que vocês lembram da semana passada, o que foi que a gente aprendeu aqui semana passada. Façam aí tragam aí as recordações da semana passada. Eu posso falar. Com Eu, Adrina, posso certeza. falar. Com certeza, Adrina. Diga. Eu aprendi, né, na semana passada, do começo do Alzheimer, né? De quando começa o Alzheimer, né? A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, que é a mais grave. Muito bem, Adrina. Aí dos cuidados, né? Que a gente tem que ter muita paciência, que é assim, que não é porque o paciente quer. Isso. Essas coisas. Exatamente, Adrina. E a gente falou também sobre AVC. Alguém lembra alguma coisa sobre AVC que a gente viu semana passada? Eu lembro. Diga. Meu Deus. Que tem dois tipos de AVC, né? O isquêmico e o Isso. hemorrágico. Muito bem. E que pode dar em pessoas que não tem nenhum tipo de doença, tipo não tem hipertensão, não tem diabetes, mas também agrava mais em que já tem hipertensão e diabetes. Muito bem. E outros fatores de risco também, né, que a gente viu? Sim. Sim, muito bem, Adrina. Alguém mais quer falar alguma coisa? Concorda? Quer acrescentar? Que a Adrina falou?
Não? Então vamos lá. Gente, foi exatamente o que a Adriana falou. A gente viu sobre os estágios da doença de Alzheimer, né? A gente viu que o Alzheimer ele começa lentamente, não é uma coisa que o paciente dormiu e acordou já totalmente demente, não é assim, né? A gente viu que acontece uma evolução e a gente viu também quais são as melhores formas de cuidado, né, desses pacientes. Também aprendemos sobre o AVC, que existem dois tipos de AVC, né? Que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. A isquemia vem por causa de uma obstrução de um vaso. A hemorrágico vem por causa de uma ruptura de um vaso sanguíneo, né? A gente viu os fatores que podem estimular um paciente a vir desenvolver aí um AVC. E hoje nós iremos aprender, né, sobre os tipos de diabetes, né? A gente sabe que existem aí dois tipos de diabetes que a gente sempre fala. Andou e mexeu, os pacientes, eles até já sabem o seu tipo de diabetes. E sempre comenta, né? O paciente, ele comenta um pouco sobre essa doença. Mas é interessante a gente saber também do que se trata, né? Quando a gente vai cuidar de um paciente com diabetes. Então, os cuidados que o cuidador deve tomar com esses pacientes. Nós sabemos que a diabetes, ela é uma doença crônica, vai pro resto da vida, né? Ela não tem cura, porém, ela existe tratamento que se a gente fizer tudo certinho, a gente consegue controlar e o paciente consegue ter uma boa qualidade de vida, né? Mesmo tendo aí a diabetes. Então, a gente sabe que existem vários pontos que a gente pode trabalhar com esse paciente e pode proporcionar aí uma melhor qualidade de vida para os mesmos, certo? E aí, inicialmente, como vocês sabem que eu gosto muito de perguntar a vocês, eu queria saber de vocês o que é a diabetes, né? Na cabecinha de vocês, antes da gente começar, o que vocês já sabem sobre a diabetes. Alguém quer falar? Professora, Oi. é o excesso de açúcar no sangue. Certo. Provocado pelo quê, Gerlando? Você sabe? Não. Não. E aí, alguém mais? Ingrid, não é quando o organismo da gente não produz a insulina? Também. Muito bom, Débora. Alguém mais? Professora, Oi. minha mãe é diabetes, sabe? Aí eu também, no início, eu fiquei quase pré-diabetes, não tem, né? Sim. Aí o médico reduziu muitas coisas minhas. Eu até perdi muito peso, eu já sou magra, perdi mais ainda, pois ele tirou muitas coisas que eu já estava ficando diabética. Sim. Minhas taxas sempre dava alta, mas acredita que eu nunca procurei saber porque se causava tanto as minhas taxas altas, só que eu diminuí, sei que eu comia muito doce. Doce demais. Eu era fã de comer doce, brigadeiro. Mas quem tem a facilidade de desenvolver a diabetes, ou quem tem diabetes, tem essa vontade, esse desejo incontrolável do consumo de açúcar, né? É aquele famoso, o proibido é mais gostoso, né? Porque você sabe que não pode comer, aí é que dá vontade de comer. Mas a gente precisa falar bastante sobre esses cuidados, viu, dona Silvana? A gente sabe que a diabetes ela é uma doença traiçoeira. Às vezes o nível de glicemia tá lá em cima e você não tá sentindo nada, tá abalando, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Regina, você quer falar alguma coisa? Diga. É a página do livro. Menina, Regina, tu ainda tá na página do livro. Eu não acredito, não. Eu tava atendendo aqui o pessoal, aí eu saí da aula um pouco. Ai, foi 44, minha filha. Capítulo 9, página 44 do livro, certo? Obrigada. Nada. Gente, então, como vocês falaram, né? Gerlando falou que era o aumento do açúcar no sangue. Sim, mas por que aumenta esse açúcar no sangue? Essa é uma curiosidade que eu sempre quero que vocês reflitam, né? É só porque eu tô ingerindo o açúcar? É só porque eu tô comendo o açúcar? Né? Então a gente tem que pensar um pouco também nessa linha. E a nossa querida Débora falou sobre a questão da produção de insulina. Opa, acendeu uma luz aí, né? O que é essa produção de insulina? O que é a insulina? O que é que tem a ver a insulina com o açúcar? Né? Então a gente vai aprender também sobre essa questão aí, né, desse hormônio que é tão importante que
tem total controle em trabalhar o açúcar dentro do nosso organismo, certo? Então, aqui é uma informação agora recente que, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que em 2030, já tá bem aí, né? Mais de 320 milhões de pessoas estejam com diabetes. No Brasil, há cerca de 12% da população brasileira apresenta essa doença. Então, como eu falei para vocês lá no início, a diabetes é uma doença muito popular, né? A gente vê muitas pessoas aí citando que tem diabetes. Se eu for perguntar aqui a vocês conhecem ou tem na família, né? Silvana deu o exemplo da mãe dela e ela que também tem uma predisposição bem maior de desenvolver. Então, nós sabemos que é uma doença muito popular. Tanto que na unidade básica, né, nos postinhos de saúde, tem o dia D, o dia do diabético, o dia do hipertenso, porque são doenças muito populares, que atingem muito a nossa população, a nossa sociedade. E aí a gente vai falar um pouco mais o porquê disso, né? E eu vou logo adiantando a vocês que tudo é questão de hábitos de vida. A diabetes, entre um dos pontos principais, é a questão do seu hábito, é as suas escolhas alimentares e também, aí volta aquele mesmo ponto que eu sempre falei para vocês, da prática de atividade física. Então aqui eu tenho um conceito sobre a diabetes, né, que a gente fala aí que a diabetes ela é uma síndrome metabólica decorrente à falta da insulina ou, certo, a incapacidade da insulina exercer adequadamente os seus efeitos. Então, peraí, professora. Quer dizer que existem duas vias que podem desenvolver a diabetes, não é isso? Isso. Nós temos a diabetes tipo 1, que é quando o seu corpo, né, ele não produz o hormônio da insulina, certo? A tipo 1 é o tipo de diabetes que você não pode escolher. Não é pelos seus hábitos de vida, não é porque você está se alimentando mal, não é pela falta de exercício físico. É o seu próprio organismo que está agindo contra você mesma, que não produz a insulina. Então eu costumo dizer que é como se fosse um defeitozinho de fábrica, um defeitozinho que você já nasce com ela, não é uma escolha. É algo que automaticamente o seu corpo, né, já vem aí, você já nasce com ela. Então a gente fala bastante sobre isso, sobre essa questão da diabetes tipo 1, certo? Alguém tá com o microfone ligado? É Gerlando, deixa eu desativar aqui seu microfone, Gerlando. Gerlando, desativar seu microfone, que eu tô tentando aqui, não tá conseguindo. Pronto, deu certo, vá, de novo. Isso, show. E aí, minha gente, a tipo 1, né, como eu falei pra vocês, é uma que os seus hábitos de vida, o seu estilo de vida, ela não vai ser um estimulante para desenvolver, né? Tanto que tem crianças que já nascem com diabetes. A diabetes tipo 1, o seu pâncreas, o próprio órgão, ele não tá produzindo a insulina. Então isso aí não é uma escolha. Porém, existe a diabetes tipo 2, que a diabetes tipo 2 é aquela, né, que o seu corpo, ele tá perfeitamente funcionando, o seu pâncreas, ele tá produzindo a insulina, porém, né, Márcio Freire, seja bem-vindo. Acho que Márcio Freire é Maricélia, né? Né, Maricélia? Tenho quase certeza. Ela vai liberar o áudio aí, eu acho que ela... Maricélia, seja bem-vinda. Gente, então... a diabetes tipo 2, como eu tava falando pra vocês, é a diabetes que o seu corpo, aliás, o seu corpo ele tá funcionando perfeitamente, porém ele começa a desenvolver uma resistência, certo? Uma incapacidade de exercer aí os efeitos que ele deveria fazer. Como assim, professora? O seu corpo ele tá produzindo o hormônio da insulina, né? Porém, uma das vias é que você tá ingerindo mais do que o seu corpo tá aguentando produzir, né? E aí começa a ter um excesso de açúcar, que é o açúcar, a gente precisa ter ele dentro do nosso organismo para produzir energia, certo? Porque o açúcar nos dá energia.
Porém, não é o açúcar industrializado, esse açúcar branco que a gente come, né? Bota aí no suco, bota no café. Não é esse açúcar, é o açúcar dos próprios alimentos, né? O da fruta. Existe fruta que tem um índice de glicemia altíssimo, né? O açúcar é alto naquela fruta. Então, é da fruta, do legume. Às vezes, alguns carboidratos que são saudáveis, eles já têm açúcar. Então, é esses açúcares que o nosso corpo precisa. Porém, a indústria alimentícia, ela coloca na sua cabeça que você tem necessidade de incrementar ainda mais esse açúcar, né? Fazendo vocês colocarem o açúcar no suco, no café, nas alimentações, na papa, tudo que vocês vão fazer, colocam açúcar. Então isso sobrecarrega esse sistema, fazendo com que o seu organismo ele não venha conseguir, né, a lidar com tanto açúcar extracelular. Porque a insulina, ela é como se fosse a chave. Ela abre a sua célula, certo? A insulina vem na sua corrente sanguínea junto com o açúcar e ele entra para a sua célula, ela é como se fosse uma chave, ela abre a sua célula para o açúcar entrar. E lá dentro o açúcar vai virar energia. Mas quando tem muita açúcar e pouca chave para abrir essa célula, a célula não vai abrir de forma alguma e aí é onde acontece o aumento desse açúcar no sangue, porque tem muito açúcar extracelular, era para estar dentro da célula, mas a sua quantidade que você está ingerindo não está batendo com a quantidade que poderia abrir essa célula, certo? Então, ó, a diabetes ela acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio, a insulina, aí se encaixa tipo 1, como eu falei para vocês anteriormente, e em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, ou porque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada, acontecendo o quê? Uma resistência à insulina, que é o tipo 2. Então, ficou claro a diferença da tipo 1 para tipo 2? Sim, professora. Sim, ok. Eu vou trazer para vocês aqui outro quadrinho, um quadrozinho que ainda traz mais sobre as características da insulina do tipo 1, do tipo 2 aí, certo? Então, as principais diferenças da tipo 1 para tipo 2. Então, por exemplo, a tipo 1, a característica dela, como eu falei para vocês, o pâncreas ele não consegue produzir a insulina, certo? O seu próprio órgão não libera de jeito nenhum, não libera. Então, se ele não libera, ele não produz a insulina, é aquele paciente que necessita de todas as formas de tomar aí a insulina, né? De ter aí a aplicação da insulina com uma injeçãozinha. Tem gente que, dependendo do nível da glicemia, aplica 2, 3 vezes ao dia, né? Porque o pâncreas desse paciente não produz de forma alguma. Já tipo 2, o pâncreas produz a insulina, como eu falei para vocês, mas o organismo ele desenvolve uma resistência à ação desse hormônio, né? Como eu também tinha explicado para vocês anteriormente, sobre essa questão de quanto o nosso organismo vai suportar ou não da quantidade de açúcar que está entrando, né? As causas, o que é que pode provocar aí a insulina? Então, destruição das células betas, a tipo 1, pancreatas por rejeição do próprio organismo ou por causa desconhecida. Doença autoimune. Doença autoimune é quando o seu próprio corpo reage contra você mesma, né? Então, a tipo 1, o seu corpo não produz a insulina. Então, é como se ela estivesse reagindo contra você mesma, certo? E aí, nós temos aqui a característica das causas da tipo 2, que é, sim, aí tem dizendo, a alimentação não interfere como causa. Como eu falei pra você, a tipo 1, certo? Quando o paciente já nasce com aquela deficiência, a gente sabe que o paciente, ela não consegue aí, a alimentação não interfere aí para a desenvoltura dessa patologia. Já tipo 2, certo? Quais são as causas do tipo 2? Predisposição genética, certo? Pai ou mãe com diabetes, vocês têm um pé na frente de quem não tem. Então, vou dar o exemplo de Silvana, que ela citou no início, né? A mãe dela é diabética, então Silvana já tem uma predisposição maior de desenvolver diabetes do que eu, por exemplo, que minha mãe não é diabética nem eu tenho um pai diabético. Então, por eles não ser diabéticos, eu tenho uma chance bem menor do que Silvana, né? Porque a herança genética de Silvana já traz aí os traços da diabetes pela questão familiar,
certo? A obesidade, pessoas obesas têm a tendência a desenvolver diabetes, dieta desequilibrada e com predomínios em carboidratos, açúcares, sedentarismo e hipertensão também pode estimular a desenvoltura aí da diabetes. É tanto, minha gente, que a maioria dos pacientes que tem diabetes, parece que ele já vem com a casadinha, né? Paciente tem diabetes e hipertensão. Paciente tem diabetes e hipertensão. Tem os dois já junto. É muito raro a gente não ver essas condições, né? Do paciente já vir aí o combo da diabetes e da hipertensão. Estão dando pra entender? Tá dando pra assimilar a diferença de uma e da outra? Tá tranquilo? Sim, ok. Sim, professora. Ok, Adrina. Deixa eu voltar aqui. E aí nós temos a prevalência. Gente, essa prevalência é o que eu quero que vocês mais prestem atenção sobre essa questão da prevalência, que é quanto atinge a população da tipo 1, quanto atinge a população do tipo 2. Gente, por incrível que pareça, a tipo 1, como eu falei pra vocês, não é escolhas, né? É o seu próprio corpo que você já nasce com essa fragilidade. Então, a prevalência da tipo 1, ela é apenas 10% dos casos. Então, 10% dos diabéticos, ele não teve escolha, ele já nasceu com essa fragilidade, né? 10%. Gente, agora olha aí para tipo 2. A porcentagem é tipo 2, que é a maioria do tipo 2 é vocês que escolhem a ter. É vocês pelos hábitos, né, que estimulam aí a desenvolver. Gente, 90% dos casos de diabetes é por livre, espontânea escolha dos próprios pacientes. Eles mesmos que escolhem ter diabetes. Professora, ninguém escolhe ter doença, não. Que conversa é essa? Gente, é o hábito de vida, o estilo de vida. Tudo que eu falei pra vocês aqui, ó, as causas, né? A obesidade, a única coisa que a gente não pode mudar, a única coisa que eu não tenho como tirar de mim é a questão da predisposição genética. Então, por exemplo, Silvana, a única coisa que ela não pode mudar nela, pra ela não desenvolver, é a questão de a herança genética do DNA dela. Mas as outras coisas, a gente pode modificar, né? Então, 90% dos casos dos pacientes que têm diabetes é pelo mau estilo, é pelos estilos de vida ruins, alimentação, sedentarismo, né? E aí a gente sabe que tudo isso que a gente tinha falado anteriormente pode estimular esse paciente a vir desenvolver. É tanto que muitos pacientes vêm desenvolver a diabetes um pouco mais tardia, né? A diabetes tipo 1, ela é diagnosticada muito precoce, bem mais cedo, né? Pode sim acontecer de uma fase mais tardia, mas a maioria dos casos a pessoa já é bem jovem, já tem a diabetes tipo 1. A tipo 2, ela atinge a população mais tardia. Então, hoje, a gente vê, né, pessoas jovens tendo tipo 2, mas quando a gente vai ver o estilo de vida, né? Vou dar um exemplo. Abriu lá no Varela Santiago um apoio para crianças com obesidade, né? Então, quem passa ali na frente do Varela Santiago sabe que fizeram uma nova construção lá e tem um centro para trabalhar com crianças obesas. Gente, crianças obesas, né, que estão aí, que são jovens, novinhos, crianças, né? Tá começando a vida agora. Já tem diabetes tipo 2. Crianças obesas com diabetes tipo 2, né? Então aquela criança, ela nasceu sem nenhum tipo de predisposição, porém os hábitos de vida pelo iniciozinho estimulou ela a vir a desenvolver a tipo 2, né? Então acontece muito isso. As suas escolhas de hoje vai resultar quem você será amanhã, né? A sua saúde será, como sua saúde será amanhã. Então é bem interessante essa questão da prevalência aí, da gente se atentar a esse detalhe, que a tipo 1 ela é apenas 10% dos casos. E 90% é muita coisa, minha gente. 90% dos casos é a tipo 2. Maior incidência, né? A tipo 1, a partir da infância, como eu falei pra vocês. Adolescência, mas também pode ocorrer numa idade adulta também, mas é bem mais raro. Sempre a gente encontra bem mais na fase jovem da vida. A tipo 2, a partir dos 30 anos, aí eu já trago um asterisco pra aí. Apesar de casos em crianças obesas estarem mais incidentes ultimamente. Então, a gente sabe que a tipo 2 está cada vez mais presente na vida das pessoas precocemente. Pessoas com 20, 15 anos desenvolvendo a tipo 2 aí da diabetes, certo?
Manifestações. Como é que eu sei que eu posso estar aí com a minha glicemia alta, com diabetes, né? Então, nós temos aí o sintoma mais comum. A bruta com sintomas de sede excessiva. O paciente tem muita sede, toma muita água. Polúria, né? Vai muitas vezes no banheiro. Porque toma muita água, automaticamente vai muitas vezes fazer xixi, né? Cansaço. Você morre de comer e aquele cansaço, aquela fadiga no corpo. Perda acentuada de peso. Então, o paciente na tipo 1 pode sim perder bastante peso. Hálito e urina adocicada. Então, às vezes, é até uma forma de chamar a atenção, né? Às vezes a criança ou até mesmo um adulto faz xixi ou pinga no chão ou não dá descarga e quando vai ver o vaso sanitário tá cheio de formiguinha, né? Essas formiguinhas é uma indicativa que o paciente pode estar com a urina muito doce, né? Da mesma forma, quando pinga na cueca, na calcinha, e aí quando a gente vai ver tá cheio de formiguinha naquela região, pode ser a indicativa que a urina está bastante doce. E aí a gente tem que prestar atenção e ir o quanto antes no médico para fazer aí os exames para saber se tá com diabetes ou não, certo? A tipo 2, ela é bem mais lenta. Então, a tipo 2, minha gente, você acha que tá abafando, não tá sentindo nada e, ó, só comendo, ingerindo açúcar, aí quando você vai ver o seu índice de glicemia tá lá em cima, né? Então, a maioria das vezes ela é assintomática, você não sente nada. E quando vai... Tem aluno até que se assusta, né? Nas práticas, na sala de aula que a gente vai verificar a glicemia, tem aluno que se... Professora, pelo amor de Deus, eu não sabia que minha glicemia tava tão alta assim, não. E muitas vezes não sabia nem que tinha alguma coisa, porque não sentia nada, não sentia dor de cabeça, não sentia nada, né? E aí, ó, com sensação de fome e sede constante, então é uma das características do diabético, tanto que diabético não pode passar da hora de comer, né? Vocês sabem disso, que aí pode ter outro probleminha que a gente vai falar mais à frente, que é o aumento, a diminuição da glicose muito rápida no sangue. E aí, sede constante e cansaço frequente, a pessoa também sente aí bastante esse cansaço, certo? Essa fadiga, essa moleza no corpo. Por quê? Mas, professora, a senhora acabou de falar, né, que o açúcar, ele nos dá energia. Se o paciente, ele tá aí com um excesso de açúcar, ele não era pra estar cheio de energia? O que é que vocês acham? E aí, o que é que vocês acham? Vocês discordam ou concordam? É energia falsa. É energia falsa? Professora, não tem nada de energia. Adrina, a questão é que aquele açúcar que está em excesso ali no seu organismo, né, não é o açúcar que está fazendo, ele não está entrando dentro da célula para lhe dar energia. Ao contrário, ela tá ficando acumulada dentro da sua circulação sanguínea, né? Fora da célula. Então, se eu não tô conseguindo fazer com que esse açúcar entre dentro da minha célula, eu vou ficar sem energia, eu vou ficar fraco. Porque eu preciso do açúcar, mas é o açúcar dentro da célula, não é o açúcar extracelular. Então, por isso que a pessoa tá aí com o nível de 500, 300 de glicemia e não tá tá fraco, tá sem energia para nada, porque a quantidade de açúcar tá extracelular, não tá dentro da célula. E só vai me dar energia quando o açúcar ele faz essa transição para dentro da célula, né? Como eu tinha falado para vocês inicialmente. Então, por isso que a gente precisa se atentar a esse cuidado, porque as pessoas, mas eu tô comendo açúcar e não tem um ânimo, né? Mas é porque o açúcar por si só não vai dar energia assim, do nada. Você precisa ter uma quantidade suficiente para que ele entre dentro da célula, a insulina faça a sua função de abrir essa célula e você consiga produzir aí a energia tranquilamente, certo? Professora, por isso que antigamente o povo mais velho dizia: coma feijão com rapadura para dar energia. Que a rapadura é doce. É doce, né? É verdade. Mas antigamente, por incrível que pareça que tinha muito hábito de comer rapadura, né? As pessoas não tinham tanto não tinha tanto diagnóstico de diabetes, né? Não, o seu João, ele não tinha diabetes nem hipertensão, mas no almoço dele tinha que ter a rapadurinha.
Mas aí o porquê, né? Porque seu João não tinha? Pelo hábito de seu João se alimentar bem, né? Era, justamente. Hoje em dia, o açúcar, ele tá disfarçado em todas as partes que a gente vai comer. Principalmente dessas comidas industrializadas, né? Tem açúcar em tudo que é canto. Ó, e o pão, a bolacha, o biscoito. Gente, é açúcar, é só o açúcar. O chocolate. Olha, os idosos, tem muitos idosos que não gostam de comer biscoito recheado, né? Chocolate. Eles não gostam. Eles preferem a rapadura, que é o açúcar puro, do que esses biscoitos. Então, assim, hoje, o tempo que a gente tá vivendo, as pessoas acham que é normal comprar, é saudável, né? É até desumano uma criança não levar para uma escola um biscoito recheado, um iogurte, um Danone, né? Gente, mas isso é tão prejudicial para a saúde da criança. É muito mais saudável a criança levar um suquinho feito pela mãe, da fruta. É muito mais saudável a criança levar uma tapioca, uma fruta cortadinha, né? Mas tem gente que diz, menina, essa criança só come isso. Mulher compra um iogurte, compra um Danone, compra um biscoito. Gente, isso é extremamente prejudicial para a saúde, né? Maria, professor. O quê? Porque o meu leva só... Não, eu coloco a fruta e às vezes também vai suco, né? Feito pela mamãe. O café da manhã sempre é tapioca, essas coisas assim, mas eles gostam muito de Danone. Sim, biscoito no lanche. Aí biscoito recheado, tem alguns que eles comem, tem outros que eles não gostam, eles escolhem. Enfim, pelo tempo também, porque é os dois. Aí de manhã eu tenho que acordar, fazer café da manhã dos dois e preparar a lancheira. É mais prático pra mim botar aquele suquinho todinho. Adrina, não bota desculpa da praticidade, Adrina. Mas eu vou mudar. Eu tava até conversando, vou mudar. Mude, minha filha, porque a questão da... Agora sim, é difícil, viu? Porque se ele já tem um hábito de levar, ainda mais criança, e ver os outros comendo, né? Aquela coisa toda. Mas sim, ainda tem como a gente modificar esse hábito, sim, né? É só questão de você planejar, Adrinas. Por exemplo, se você planejar, comprar as garrafinhas deles levar o suco, você já faz uma grande quantidade, deixa congeladinho. Todo dia você tira um e bota na lancheira, né? A fruta, a banana não tem o que fazer, não. A banana é só colocar A maçã também. Aí eles sempre... As frutas é maçã, banana, melão, aí eu corto e laranja, é o que eles gostam, né? Isso. Aí pronto, aí eu já tô... Eles comem, não reclamaram não. Eu já tirei um lanche, que seria um todinho e um clube social daqueles. Sim. Aí agora é uma fruta. Pronto, eles aceitaram. Aí agora eu vou ver o suco. Sim. Aí vou só mudar pra ver se dá certo. Sim. Aí coloco nas garrafinhas e eles tomam lá. E tem mãe que fica com pena, minha gente, porque não tá dando, né? Tem mãe que, se não der o Danoninho, se não der o todinho, tadinho, o bichão, que não toma. Mas, gente, isso é questão de saúde, né? É tanto que hoje a gente vê muito isso nas escolas particulares. Tem muitos pais que eles gostam de levar, né, a comidinha saudável, né? E aí tinha até as crianças ficavam olhando pra criança que ficava comendo aquela comida. Eu achava belíssimo, né? Tem pai que até... Quem tem mais tempo, né? Faz aquela saladinha bem bonitinha, com carinha, com coisinhas para incentivar a criança a comer. Então, é questão de a gente mudar os hábitos das crianças. Começa de agora, né? Falando agora sobre questões de criança, eu ri com minha avó. A minha prima, ela não dá nada de açúcar pro filho dela. E ele se acostumou. Então, ele não toma leite com açúcar, não toma mingau, não toma papa. Tudo dele é sem açúcar. E aí minha avó diz, mulher, tá nesse bichinho, ou coisa ruim esse mingau dele. Porque minha avó, ela é viciada no açúcar. Então, o suco dela, embaixo, fica assim uns 3 dedos que a gente vê branco de açúcar, né? Então, pra ela, aquilo é uma judiação pra aquela criança que não tá comendo açúcar. Mas a gente sabe o quanto é importante a gente cortar esse hábito de comer Não, professora, quando eles tomavam mamadeira, também não ia açúcar, não. Sim. Aí, logo eles deixaram de mamar e eles já foram logo... A menina não, a menina foi toda no leitinão, bem certinho, até os 6 meses. Agora os outros eu botei logo ninho. Sim. E mucilon, mas não ia açúcar. Sim. Oi, Professora. Reginalda.
O meu filho, ele não come, não toma nada com açúcar. Ele tem 6 anos, mas eu não boto. Se eu botar um café com leite para ele, eu não boto açúcar. Sim, sim. Não E, boto. e é o Agora, a certo. senhorinha. E agora a senhorinha que eu tomo de conta dela, nossa, teve uma briga porque ela queria tomar água com açúcar. Eu não deixei. É a garapa. Ela ficou braba comigo, querendo me bater. Eu, calma, relaxa, não vai tomar não. Foi quando eu cheguei para ela e conversei. A senhora vai tomar essa água com açúcar, a senhora vai passar mal e vai para o hospital. Quando chega lá, a médica vai perguntar à sua filha por que a senhora tomou isso. Então, a sua filha que vai levar bronca. Foi como ela levantou da mesa para não, né? Ela é mesmo, né? Aí eu fui disse, a sua filha que vai ser a culpada disso tudo. E eu também, ela é mesmo, né? Eu disse, não pode. Ela ficou Mas brava. o açúcar, gente, tem um estudo, né? Recentemente fizeram um estudo comparando o vício do açúcar. O açúcar, ele deixa a pessoa viciada como uma droga, certo? E aí fizeram um estudo onde colocaram ratos, dividiram a quantidade de ratos num canto, a quantidade de ratos no outro. E viciaram os ratos em um tipo de uma substância e viciaram os outros ratos em açúcar. E aí, depois de um certo tempo, os ratos, eles já eram viciados, ficaram um tempo, acho que era 30 ratos de um canto e 30 ratos no outro. Os 30 ratos que foram dados uma substância que é altamente viciante, como se fosse uma droga, né? E o outro era o açúcar. Gente, foram fazer retiradas, né, dessa substância dos dois ratos, tanto do açúcar como também a outra substância que era viciante para os outros 30 ratos. Gente, os ratos que tiveram mais abstinência foi os ratos do açúcar. Foi os que tiveram mais abstinência no estudo. Foram comprovados cientificamente que o açúcar, ele cria essa independência, né? Esse ato de você estar sempre querendo comer eles. E ele é um vício. Então, por exemplo... Professora, então eu tô viciada, porque toda vez depois do almoço eu quero comer alguma coisa doce. E se torna um vício, Adrina. Se torna um vício tremendo. Se a pessoa não comer, você come a casa todinha, mas a vontade de comer o doce não passa. O doce fica, não passa. Aí, tipo, aí sempre tem um chocolatezinho lá na geladeira. Aí eu, Pedro, eu vou pegar um chocolate desse aqui seu pra mim tomar água. Aí ele disse, você tá igual a mim, viciado, porque também lá ele gosta muito de coisa doce. Sim. Aí pronto, aí fica eu e ele no doce, lascado no doce. E ele é novo ainda, e aí eu já, daqui a pouco eu tô diabética. Mas porque é imoral, viu? Mas eu fico com água na boca. Mas, Adrina, existe tanta coisa doce que pode tanta coisa saudável que pode inibir essa vontade de você comer doce. O que, professora? Que eu não... Minha filha, existe, inicialmente, como eu falei pra vocês, como ele cria essa abstinência de você querer comer doce. Então, por exemplo, você vai cortar o doce. Vou dar um exemplo de Silvana, que Silvana disse que estava pré-diabética nos exames que ela fez, né? Automaticamente, se ela mudar a dieta dela radicalmente, tirar totalmente o doce, aquilo, ela pode sentir dor de cabeça, enxaqueca, tontura, mal-estar, porque é o seu corpo dizendo que você está em abstinência daquela substância que você tanto comia, né? Então, nas 2 primeiras semanas é muito difícil. Aquela vontade de comer, se você comprar na semana a sua comida da sua dieta, por exemplo, você come em um dia só pensando no doce e não passa a vontade do doce. Então, o certo é trocar. Então, vai trocando devagarzinho. É normal essa abstinência. Então, troca devagar. Então, por exemplo, banana bem madurinha. A banana bem madurinha, ela é muito docinha. Então, você pode fazer, quem gosta de banana, pode fazer tipo um iogurte natural, congela a banana. Depois tira a banana do congelador, bate com morango ou bate com iogurte natural e faz o seu próprio iogurte bem geladinho e docinho. E aí o doce vem da própria fruta, não vem de você colocar o açúcar de fora. O coco, ele é muito docinho. Então, raspando as raspinhas de coco e comendo é uma delícia. Existem outras frutas que tem. A melancia. Mas, professora, coco, seu rapaz, eu quero botar açúcar pra comer. Mas aí tem que mudar. É questão de hábito. Inicialmente sofre. Depois não. Depois a gente já não se acostuma. Mas eu vou começar já, que lá o pessoal é tudo fit lá.
Sim, é tanto que quando a gente tira o açúcar, que o corpo da gente se acostuma, a gente não consegue mais ingerir da mesma quantidade que a gente ingeria antes. Então, por exemplo, você vai tomar um suco. Verdade. Se tiver açúcar, não desce. Eu sou desse jeito. Se o suco tiver muito doce, trava. Eu não consigo sentir o gosto da fruta. Eu só sinto o gosto do açúcar. O Do café. açúcar. A mesma coisa com café. Eu não tomo mais café com açúcar. E olha que eu fui criada com minha avó. E minha avó é doce por cima de tudo que é canto. Então, hoje, se eu tomar um café doce, eu já não consigo tomar. Mesmo que seja expresso, que é aqueles mais fortes que tem, eu não consigo tomar, porque eu sinto só o gosto do açúcar. Então, a gente vai quebrando esse vício, né? Bolo de aniversário. Eu sou louca pro bolo, pro docinho. Hoje eu vou pro aniversário, eu como metade de um bolo. A fatia do bolo eu como menos da metade. Porque eu sinto que tá tão doce que eu não consigo comer mais. Então, é só questão de hábito. Antes, eu comia De e hábito. repetia. Né? Eu comi o meu do meu marido e quem tivesse perto que eu adorava. Então é só questão de hábito. E quando muda, é a melhor coisa da vida. Mas é só saúde. Professora, Oi! é a minha neta que tá só caindo, é porque tá só caindo. Tá, eu tô vendo que você tá só saindo mesmo. É, professora, tô só caindo, tô conseguindo assistir direito, viu? Mas vai dar certo. Eu tô vendo que andou e mexeu aí. Silvana saiu da reunião. Silvana saiu da reunião. Eu tô vendo aqui. Tá só caindo, é porque quando aqui chove, aqui no interior, nossa, fica horrível Fica a internet. Mas não é só do interior, não, Silvana. Aqui também fica um pouquinho ruim. Mas aí a gente faz uma oração pra que a internet dê certo. Pra não cair Tá pra bom. vocês. Mas é um movimento grande, viu? Quando chove. Tá bom. Gente, aí nós temos aqui o controle, né? Controle da tipo 1. Como é que eu posso controlar a diabetes tipo 1? Então, a aplicação da insulina é necessário a tipo 1. Não tem como o paciente da tipo 1 viver só cuidando da alimentação e do exercício físico. Lógico que a alimentação e o exercício físico é extremamente importante. Porém, não tem como regularizar somente com isso. Como o paciente ele não produz, ele necessita dessa implementação aí, certo? Da insulina. Monitorização da glicemia, verificar todos os dias. É tanto que quem é diabético já tem o seu aparelhozinho de verificar, né? Porque sempre antes das refeições a gente tem que verificar para saber como está. Dependendo do aumento, né, do resultado, do valor que der, a gente precisa até modificar ali alguma coisa que o paciente vai se alimentar, porque a gente sabe que pode aumentar ainda mais. Então, controle alimentar é importante, atividade física regular é extremamente importante. Gente, diabetes pode provocar amputação de membro, porque dificulta a cicatrização. Então, às vezes você amputa um pé por causa de uma unha encravada. A diabetes pode provocar cegueira, o paciente pode parar de enxergar por causa da diabetes. A diabetes pode provocar impotência sexual. A diabetes pode provocar doenças secundárias, né, levando mais à frente. Então, a gente sabe que AVC, por exemplo, como a gente falou semana passada, então a gente sabe que a diabetes pode trazer muitas sequelas para um paciente. Então, por isso que a gente deve andar com ele na linha, né? Tem que estar tudo ali regularizado, tudo bem equilibrado para que esse paciente ele não venha a ter esses piques, né? Porque esses piques é extremamente prejudicial para o paciente, certo? Tipo 2. Pode ser controlado com medicamentos, certo? Então, tem pessoas que têm diabetes, tomam só um remédio, né? Glifagem e outros aí. Tem alguns casos que tem que tomar a insulina, né? Tem que ter aplicação da insulina, principalmente quando tá muito elevado. Monitorização da glicemia também, tem que estar sempre ali verificando. Controle alimentar é extremamente importante e atividade física também. Então, são os pontos aí que a gente precisa trabalhar com esse paciente. Quem tem diabetes, é até interessante vocês pegarem e ler a bula do remédio de quem toma remédio para diabetes. Se vocês observarem, tem alguns medicamentos que diz assim, que o remédio ele vai ser 100% efetivo quando trabalha junto com a atividade física. Então, quando o paciente começa a praticar atividade física e toma medicação e a alimentação também, a gente consegue controlar perfeitamente, né? Mas quando o paciente, às vezes, só toma remédio, mas não mudou a dieta, tá comendo tudo do mesmo jeito ou pior, né? Não faz nenhum tipo de exercício, o remédio não faz milagre sozinho. A mesma coisa da insulina.
A insulina não faz o milagre sozinha, né? E aí onde tem todo a questão da gente tá aí se atentando a esses cuidados, certo? Tranquilo, Regina? Tranquilo? E aí, voltando pra cá, deixa eu voltar aqui. Algumas informações importantes sobre a questão da diabetes. Existem 2 quadros que podem levar um paciente para assistência médica, né? Um diabético pode ter aí, passar por 2 momentos que a gente pode levar ele para procurar aí os cuidados médicos. A primeira é a hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Né? Tudo que for hipo é porque está baixo. Então, hipoglicemia quer dizer que o nível de açúcar no seu sangue está muito baixo, né? E o paciente pode vir passar mal. Então, a hipoglicemia, suor intenso, palidez, irritabilidade, fome excessiva, falta de concentração e sonolência. Essas são uma das características, né, da hipoglicemia. Então é extremamente importante esse paciente, ele tá com a sua alimentação regularizada e os horários também certinho, né? Porque quando passa de um tempo para outro, então, por exemplo, paciente tem que comer a cada 3 horas. Paciente diabético, ele tem que seguir essa refeição bem certinha, porque se passar do tempo dessa refeição, o paciente pode vir passar mal, porque o nível de açúcar tá tão baixo, que ele tá entrando aí numa crise de uma hipoglicemia, certo? Erione, quer falar alguma coisa? Essa questão aí de se alimentar de 3 em 3 horas, o ruim é que a gente engorda, viu? Não, mas engorda se você Mas é terrível. Mas Erione, é terrível mesmo, essa questão de brincadeiras à parte, né? Quando a gente não se alimenta mesmo, passa daquele horário, se passar meia hora, a gente já começa a se sentir mal. Isso. Dá uns calafrios estranhos, dá dor de cabeça, dá até estresse. Isso. Você é diabética, Erione? Sim, sou. Minha filha, é desse jeito. Francisca Coelho, quer falar alguma coisa? Sim. Professora, o meu pai é diabético, sabe? Sim. Ele toma insulina 2 vezes, de manhã e de tarde, de tardinha. Aí ele também tem mal de Alzheimer e ele se esquece que come. Sim. E às vezes ele diz que tá com a barriga cheia, não quer comer. Aí a minha mãe não insiste porque ele não quer comer. Sim. Mas ela fica dizendo que tem que comer, mas ele não quer. Aí, já por 2 vezes a glicemia dele, né? Baixou tanto que ficou... Menina, ele desmaiou, suava tanto. Desmaia. Ele suou, outra minha irmã levou ele para a UPA quase morto. O médico, quando chegou lá, o batimento cardíaco dele estava quase nada. Foi muito desesperador. Mas acontece. E pode chegar à morte, viu? Então tem que ter muito cuidado. Foi, ele disse... Aí, e tem um aparelhozinho lá em casa e tudo, mas ele falou assim, que sempre tirava, né? Ficava tirando lá, e quando acontecesse isso, só porque ele estava deitado. Ele estava deitado, ninguém viu. Quando foi ver, ele já estava assim, né? Mas é rápido, Francisco, é rápido. Foi muito rápido. Meninas, ele suava tanto que parecia que tinha tomado banho. Mas é desse jeito. Gente, Marciana tá perguntando sobre qual amputação, sobre a amputação, qual tipo que tem mais casos. Marciana, sobre a questão dos casos, pela questão da quantidade maior ser atingida pela tipo 2, a gente diz que é a tipo 2. Mas a tipo 1 e a tipo 2, pela questão de se tiver desequilibrada a glicemia, né, e aí o paciente desenvolver um corte no pé e não tá cicatrizando, pode ser quase a mesma coisa. Porém, a tipo 2, como acomete muito mais pessoas, a gente diz que pode ser a tipo 2, pela questão da quantidade de pessoas que tem, certo? Gente, é muita gente, muita gente. Quem já foi ali pro Valfredo, pro setor de... pro setor, acho que é setor 3 ou setor 4, se não me engano. Não tô lembrada agora. Lá atrás, no Valfredo, sabe que tem um andar lá que é só de amputação, né? Só de amputação de paciente. A maioria, 99%, é de diabéticos, pessoas com diabetes, né? Então,
é uma questão aí que a gente tem que prestar muita atenção. Como Francisca falou, o pai dela estava deitado, né? Passou da hora. Se não prestar atenção, assim, por um deslize, o paciente ele pode vir até se internar pela questão da glicemia muito baixa. Então a gente tem, por isso, outro detalhe que eu lembrei agora falar para vocês, que quando o paciente ele tem diabetes, a gente tem que ter a consciência, o senso, né? Se a família tiver condições de levar ele para uma nutróloga ou uma nutricionista. Porque às vezes a família quer ser tão radical, quer cortar tudo da refeição daquele paciente e o paciente começa a ter muitas crises de hipoglicemia, né? Por quê? Porque tá cortando muito radical o açúcar e o paciente tá passando mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da dieta também, né? Ou você vai atrás de um profissional, quando a família tem condições, ter essa orientação, né? Para a nutricionista passar uma dieta a cada 3 horas de acordo com a necessidade daquele paciente, né? É muito importante essa informação também. Porque às vezes a família quer ser muito, se resguardar, né, o cuidado, e aí tira tudo daquele paciente. Aí o paciente começa a ter muitas quedas. Oi. Lá em mamãe, ela não tira tudo, é o contrário. Tipo, ele vê alguém chupando um picolé, um dindim, aí ele faz, Maria, tem dindim de maracujá que ele gosta, sabe? Sim. Aí eu disse, mãe, a senhora devia fazer pra ele com adoçante, porque ele fica com vontade, aí a minha mãe, ele fica só... Ou me dê um. Aí ela tem pena, dá um pedaço, sabe? Sei. Mas ele fica com pena mesmo. Dá pena dele, aí dá um pedaço. Mas a questão dele ter, eu acho que ele teve 2 vezes isso. É porque ele diz assim, ó, como ele tem mal de Alzheimer, aí ele acha que está com a barriga cheia, que já comeu, e às vezes não tem comido. Aí mamãe diz, olha, José, você tem que comer. Mas Maria, estou cheio. Ele disse que está cheio. Aí não quer comer. Aí, por isso que aconteceu isso nessas 2 vezes, sabe? Porque ele disse que tá com a barriga cheia. Na cabeça dele, ele pensa que ele comeu, né? É desse jeito. Pensa que ele comeu e disse que tá cheio. Mamãe disse, você não comeu nada, como é que você tá cheio? Ele disse, mas eu estou me sentindo bem cheio. Aí não quer. É difícil, viu? Tem que ter todo um jogo de cintura para que ele não venha a ter essas crises de realmente a pressão baixar, ou a glicemia baixar de vez, né? Então a gente tem que ter muito cuidado aí com esses pacientes. Então, como a Erione falou, né, a sensação é terrível. Eu não tenho diabetes, a minha glicemia já é baixa, né, tanto a minha glicemia como a minha pressão arterial, as duas são bem baixas. Então, se eu passo muito tempo sem me alimentar, eu passo muito mal. E toda a vida eu tenho uma queda de glicemia. Então, andou e mexeu, eu tô sempre com muita coisa na minha bolsa, fruta, andou e mexeu, eu sempre ando com algumas alimentos na minha bolsa, porque se passar da hora de eu comer, eu já fico me tremendo, já fico passando mal, eu começo a escurecer minha vista. Até vômito eu tenho vontade de ter quando eu passo muito tempo sem me alimentar. Então, essa questão da hipoglicemia, ela é um caso muito sério, então a gente precisa levar bem a sério, né, quando a gente fala de pacientes com diabetes e também pessoas que têm a glicemia já baixa, então a gente tem que ter muito cuidado. A hiperglicemia, Professora, né? Oi! Então a minha é baixa, porque quando eu demoro muito a me alimentar, eu começo a tremer. Fico tremendo muito, fico dando tontura, e é isso. Então a minha pode ser baixa. Tem que ir no médico pra saber, viu? Eu fiz vários exames pra ter o diagnóstico que a minha, tudo é baixo. Então, eu sou bem liberada a comer muita besteira, porque, assim, besteira entre aspas, né? Porque tanto a minha pressão como a minha glicemia, as duas, elas são muito baixas. É tanto que, da última vez que eu fui na médica, a minha pressão tava 8 por 6, baixíssima, e eu não tava sentindo nada. Só porque ainda não tinha tomado café. Então, tanto a minha pressão como a minha glicemia são muito baixinhas. E aí eu tenho que ter muito cuidado com a minha refeição por causa disso. Certo? Aí eu como, mas continuo com aquele treme dentro de mim, fico tremendo, toda trêmula. Gente, aí nós temos a hiperglicemia, né? A hiperglicemia já é o contrário, né? A hipo é menos e a hiper é mais, é o que tá elevando essa glicemia aí. Então, boca seca, aumento da sede, uma fraqueza, dor de cabeça, visão embaçada e urina muitas vezes. Então, essa é uma das características de quando o paciente tá com a glicemia
bastante elevada, certo? E aí a gente tem que se atentar, porque às vezes o paciente tá com a glicemia alta porque não tomou o remédio, às vezes tá com glicemia alta porque não tomou a insulina, e aí a gente tem que estar muito atenta aos horários da medicação e da refeição também desses pacientes, certo? Gente, como utilizar o aparelho medidor de glicemia? Eu acho que vocês viram isso lá em noções de enfermagem. Quando a gente voltar presencialmente, eu vou tirar uma hora da nossa aula para vocês praticarem tanto a verificação da glicemia como também da pressão arterial, certo? Então, não tem bicho de 7 cabeças, cada aparelho tem uma forma diferente, então a primeira coisa que eu digo a vocês é ler o manual, né? Porque tem aparelho que só liga depois que você coloca a fitinha, né? Tem aparelho que só vai lhe dar o resultado, fica assim que você bota a fitinha, ele já pega a gotinha de sangue. Então não precisa apertar em nenhum botão. Já tem outros que pode precisar de apertar o botão para ligar. Então tudo vai vir do próprio aparelho. Então nada melhor do que a gente ler. Mas as informações importantes que eu dou para vocês sempre que a gente vai fazer o furinho, né, para fazer com que a gotinha de sangue saia, dê preferência aos dedos, dê preferência a não utilizar o dedo indicador, né? Os outros demais dedos pode ser, porque o dedo indicador tem muito receptor de dor, e aí quando a gente fura pode doer muito, então a gente pode dar preferência a esses outros, como tem aqui na imagem, né? O dedo aqui é o dedo vizinho do menor, então dá preferência a esse do que o próprio indicador. Passar um álcoolzinho antes de furar, né? Sempre que fazer a higienização certinha. Furou, apertou, botou a gotinha, pronto, acabou. Não tem mais bicho de 7 cabeças, automaticamente o aparelho vai emitir aí o resultado, certo? E sempre anotar a hora e o valor que deu no momento que você aferiu a glicemia desse paciente. Existem os locais específicos de aplicação aí da insulina, né? Existem cantos que a gente trabalha aí especificamente, então a gente sempre aplica no tecido da subcutâneo da pele, então é no tecido a terceira camada da pele na gordura, né? A gente não aplica no músculo. Então, pessoas que são mais magrinhas, a gente vai precisar fazer uma pinça para aplicar, né? Porque quando é muito magrinha, não tem muita gordura e aí pode ir diretamente para o tecido muscular. E a preferência da aplicação é na gordura. Então, nós temos aqui nos braços, nos glúteos, né, nas coxas, na barriga, e já tem muitos pacientes que eles mesmos aplicam, né? Tem paciente que ele mesmo já vai lá e aplica, mas muitos deles, principalmente quando é bem mais debilitado, quem aplica essa medicação são vocês, né? Vocês vão lá, faz a higienizaçãozinha e aplica bem rapidinho. Os cuidados necessários, né? O acompanhamento do paciente com diabetes. Então, a administração dos medicamentos não pode esquecer. Utilização da rotina, né? Para saber bem direitinho. Quando a gente todo dia tem um hábito de verificar a glicemia e tomar o remédio naquele horário, a gente não esquece, porque automaticamente a gente já vai estar ali lembrando. Conhecer os sinais aparentes tanto da situação da hipoglicemia como da hiper, saber qual é a diferença, o que é que esse paciente tá tendo uma hipo ou tá tendo uma hiper, né? Porque dependendo de uma e da outra, existem formas diferentes de trabalhar, né? Quando é hiper, tá alta, a gente vai ter que fazer alguma coisa para baixar a glicemia desse paciente. Quando é hipo, a gente tem que agir de uma forma que o paciente venha aumentar essa glicemia. Então, a gente precisa saber, e muitas vezes a gente consegue saber de forma mais fidedigna, verificando aí com o aparelho, certo? Hábitos alimentares saudáveis. Como eu falei para vocês, qualquer dúvida, procura um nutricionista, indica para a família uma nutricionista. Praticar atividade física é essencial, ajuda no funcionamento metabólico do corpo. Então, nada mais, nada menos do que uma caminhada, né? Pode ajudar aí no controle também da glicemia. Dúvidas até então sobre a diabetes? Não, até agora tudo tá ok. Tranquilo, né, Reginalda? Muito bem. Professora, a tipo 1 é até mais fácil da gente, tipo, se tiver, né, a gente é só dar uma balinha
antes de levar para o hospital, dar uma balinha, alguma coisa para botar na boca, doce, né? Que no caso é a falta de açúcar. Não. Agora a tipo 2 é que é diferente. Você tem que logo já ver, né, o que está acontecendo e já imediatamente levar para o hospital, se for o caso. Não, você está confundindo, Adrina. Eu tô falando, a tipo 1 é diabetes tipo 1 é uma coisa, diabetes tipo 2 é outra coisa. A tipo 1 é quando o paciente não produz insulina. A tipo 2 o paciente produz, mas o seu corpo tem uma resistência. O que eu falei que pode ocasionar uma diminuição ou um aumento da glicemia se chama hipoglicemia e hiperglicemia. Não tem tipo 1 de hiperglicemia, nem tem tipo 2 de hipoglicemia, não. Tem a hipoglicemia e tem a hiperglicemia. O que tem tipo 1 e tipo 2 é a diabetes. E as duas diabetes podem ter tanto a hipoglicemia como a hiperglicemia, certo? O correto não é chegar já com uma colher de açúcar para colocar na boca do paciente, caso ele esteja com a hiperglicemia. Uma hipoglicemia, perdão. A gente sempre, antes de fazer qualquer tipo de manobra, a gente tem que saber qual é a hipoglicemia. Então, eu preciso verificar o nível de glicose desse paciente. Então, o paciente está com nível de glicose 50, 52, 44, tá com a glicemia muito baixa. Então, o que é que a gente faz? Um copo de suco, dá uma refeição, não chega com uma colher de açúcar, uma garapa, uma bala, porque pode elevar demais a glicemia desse paciente. Então, o certo é ofertar uma refeição saudável, uma fruta, e aí, quando ele começa a se alimentar, automaticamente o índice de glicemia começa a aumentar. Mas eu só faço isso quando eu tenho certeza que o paciente está com a hipoglicemia, né? Porque se o paciente já tiver com a glicemia alta e eu faço uma refeição para ele naquele momento que já está elevado, vai, minha filha, vai, o negócio vai ficar feio. Vai sim, aí a gente tem que ter muito cuidado. Sim, tá certo. Agora eu entendi. Entendeu? E aí o paciente com a glicemia muito elevada, Adrina, e provocando ainda mais essa elevação, pode chegar até o paciente a coma, certo? E esse coma pode induzir aí vários outros problemas. E aí a gente tem que ter muito cuidado, certo? Tá certo, certo. Eu tenho uma conhecida minha que na época ela tinha 15 anos. Ela tinha diabetes tipo 1. A diabetes dela sempre foi muito severa. E aí ela, chateada com os pais, resolveu tomar um pote de açaí com leite condensado. E aí tomou o açaí e o leite condensado todinho. Como ela tem diabetes tipo 1, gente, foi só ela terminar de tomar o açaí, né? Ela foi diretamente para o hospital e ficou em coma em torno de 1 mês. Né? Então, quando ela saiu do coma, ela teve vários probleminhas após isso. Então, ela perdeu a fala, ela fala bem embuluada, ela começou a andar de cadeira de rodas. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão aí, né? Porque além de chegar podendo até matar, ainda existem essas sequelas que pode ficar. Então, tem que ter muito, muito cuidado com o paciente diabético, e principalmente paciente teimoso, que a gente sabe que não pode comer e fica ali insistindo em estar sempre ingerindo uma coisa mais docinha, né? Então, cuidado, pelo amor de Deus. Vamos falar agora sobre hipertensão arterial, certo? Capítulo 10, página 48 do livrinho de vocês aí, certo? Então, quem estiver acompanhando com o material, página 48, viu, Regina? Capítulo 10. Gente, a gente acabou de falar sobre diabetes e agora a gente vai aprender sobre o que é hipertensão arterial, certo? Então, quais são os principais sintomas e cuidados dessa patologia? Bem conhecida também por vocês. Com certeza você já conhece, já vivenciou, ou até alguém da turma tenha, né? Então, eu queria perguntar para vocês o que é a hipertensão arterial. Da mesma forma que eu perguntei da diabetes para vocês, eu queria saber o que é. O que é que vocês acham que seja aí a hipertensão arterial? Pressão alta, né, professora? Pressão alta, mas o que é pressão alta, Francisca? O que é que acontece? O que acontece? Se comer muito sal, muito estresse, essas coisas aí. Tem muita preocupação.
Porque o meu marido tem pressão alta, ele toma remédio para pressão alta. Sei. Mas o que é hipertensão, a pressão alta? Vocês sabem? Professora, é alguma coisa assim com aveia? Com alguma aveia que altera, se ele vai fazer alguma coisa na gente? É algo por aí, Adrina. É por aí. É porque eu não sei falar, mas é quase caminho. isso. É esse caminho. É esse caminho, né? Mais ou menos. É como se alguma veia, a veia daquela veia da gente, a principal, ela altera. Não sei, eu acho que é isso. Que eu esqueci o nome dela. Você tocou num ponto bem interessante falando sobre veia. É por aí, Adrina. Alguém mais quer chutar alguma coisa? Professora? Oi. É quando a gente tá com a circulação do sangue, tá bombeando mais rápido no coração. Também, Gerlane. Aí dá aquela pressão forte. Aí dá dor de cabeça, dá o AVC. Gente, muito bem, então por dentro, né? Então vamos lá, vamos aprender mais sobre o que é a hipertensão. Quando a gente vê esse nome hipertensão, a gente podia até separar, né? A palavra hiper, como eu falei pra vocês, é o que aumenta, né? Tensão, a gente sabe que é alguma coisa que tá tensionando, né? E arterial, a gente já lembra que é alguma coisa na artéria. Então, só a gente separando o nome, a gente já consegue ter uma noção que é o aumento de uma tensão dentro de um vaso sanguíneo. Que vaso sanguíneo é esse? É uma artéria. Então, juntando a informação de Adrina sobre o vaso, né, e juntando a informação de Gerlane falando sobre os batimentos cardíacos, é exatamente isso, né? A pressão arterial, ela se dá através, né, de um aumento da pressão dentro do meu vaso pelo fluxo sanguíneo. Todos nós temos um fluxo sanguíneo passando na nossa artéria, no nosso vaso, tranquilamente, né? Mas aí, por alguma coisa que vocês estejam provocando, essa pressão, ela pode aumentar, né? Dentro do meu sangue, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma mangueira com água. Essas mangueiras de jardim, né? Quando a gente liga uma mangueira dessa, de jardim, vocês ligam lá total, tá saindo a água pelo vaso, vamos fingir que a mangueira é um vaso e a água é o sangue. Tá saindo normal lá a água do vaso sanguíneo, né? Quando vocês querem que aumente o fluxo da água, o que é que vocês fazem? Aumenta a torneira, o volume lá da torneira. Ou senão bota o dedinho na mangueira. Coloca o dedinho na mangueira, né? A primeira coisa que a gente faz. Então, por exemplo, aqui é o vaso sanguíneo, aqui é a caneta que é o vaso sanguíneo. Eu quero que eu tô com a mangueira aqui, eu quero aguar meu girassol que tá lá na frente. A mangueira só vai até aqui. O que é que eu faço? Coloco o dedo, automaticamente. Isso, aumenta a pressão, por quê? Porque eu diminuí o calibre daquele vaso, né? No caso daquela mangueira. Então a pressão, ela aumenta. É a mesma coisa que acontece dentro do nosso vaso, do nosso coração, dentro dos nossos vasos sanguíneos, quando a gente altera a pressão, né? Quando a gente altera a pressão, o coração da gente, o vaso, ele começa a diminuir o seu calibre. Então, se ele diminui o calibre, ele começa a aumentar o fluxo sanguíneo, igual que eu coloquei o dedo na mangueira para aumentar, certo? Aí vai mexer com outro sistema, porque se eu aumento o fluxo dentro do meu vaso, eu vou aumentar também os batimentos cardíacos do meu coração. Porque se tá chegando mais sangue rápido, o meu coração ele vai precisar bater mais rápido para bombear também, né? Tanto que quando o paciente está com a pressão alta, a gente muitas vezes consegue identificar também um aumento aí dos batimentos cardíacos, né? E aí é justamente por isso que acontece. Esse fluxo, essa pressão que está ocorrendo dentro do vaso. Professor, e como é que diminui esse calibre? Como é que acontece isso? Gente, pode ser por uma placa de gordura, certo? Então, da mesma forma que a placa de gordura, ela pode obstruir total, ela também pode obstruir só um pouquinho. E aí aumenta só aquele dedinho que a gente coloca na mangueira para aumentar o fluxo, essa placa de gordura também pode fazer isso. Como também o próprio vaso, ele pode diminuir automaticamente o seu calibre, né? Quando vocês estão estressadas, por exemplo, e aí tem a alteração da pressão, automaticamente o vaso de vocês, ele diminui a luz e aumenta o fluxo sanguíneo,
certo? Então, tudo isso pode ter aí essa alteração na sua pressão dentro do vaso, dentro da parede do vaso. Então, aqui, ó, a hipertensão arterial ou pressão alta, que é como a gente fala popularmente, ela é uma doença crônica. Então, desenvolveu a hipertensão, você vai conviver com ela pro resto da sua vida, né? Tem todos os cuidados. Caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, certo? Ela acontece quando os valores de pressão da máxima e da mínima são iguais ou ultrapassam 140 por 90 milímetros de mercúrio, que é o quê? 14 por 9. Gente, outro detalhe. Essa questão de pressão alta vai variar de acordo com cada pessoa. A gente tem uma média. A ciência, a literatura traz uma média pra gente que a pressão normal, né, para quem não tem nenhum problema de saúde, nenhuma hipertensão, por exemplo, é 12 por 8, que é 120 por 80, né? Para quem não tem pressão alta. Para um paciente que é hipertenso, 14 por 9 ou 140 por 90 já é considerado uma pressão normal para quem é hipertenso, certo? Para quem não é, por exemplo, eu não sou hipertensa, minha pressão é baixa. Se chegar a 14 por 9, eu já posso dizer que minha pressão está muito alta, né? Porque o meu normal não é esse. Então, a minha média para a minha saúde não é essa. Então, o interessante é cada uma de vocês saberem, conhecerem a média de vocês. Como é que eu sei, professora? Vocês precisam verificar a pressão de vocês por 5 dias, né? No mesmo horário. Então, quem tem aparelho de verificar a pressão pode verificar em casa mesmo. Quem não tem, pode ir no postinho. Eles podem fazer todos os dias sem problema nenhum. E vocês anotam. Então, por exemplo, todo dia de manhã, Reginalda vai, por 5 dias, vai verificar a pressão dela lá no postinho de saúde. Aí, nesses 5 dias, teve 3 dias que a pressão de Reginalda deu 13 por 7, né? 13 por 7, é 130 por 70. Então, quer dizer que a pressão média de Reginalda é 130 por 70. Se passar daí, Reginalda está com a pressão alta. Se diminuir, ela está com a pressão baixa. Então, para ela, pro corpo dela, para a fisiologia dela, 13 por 7 é a média normal, né? Da mesma forma que tem pessoas que têm mais baixa, 10 por 2 ou 10 por 8, né? Então, assim vai modificando cada um aí, certo? É bem interessante vocês saberem aí, conhecerem a média da pressão de vocês. Como eu falei pra vocês. A minha tá sempre 10 por 8. Bem Oi. Professora, você falou que eu vou ter que viajar para ir pro velório de uma pessoa. Tá ok. É a Regina, né, que tá falando? Aí eu faço a atividade, você vai mandar o link, né? Não precisa não, você assistiu a aula, querida. Quem tá aqui já garantiu sua presença, nem se preocupe. Viu? Tá certo, tá. Obrigada. Nada, boa viagem. Vá com Deus. Tchau. E aí, minha gente, deixa eu colocar aqui de novo. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e a insuficiência renal e cardíaca. Então, a gente sabe que a pressão arterial, ela é traiçoeira igual a diabetes, né? Tem paciente que tá com a pressão lá em cima, às vezes sente só uma dor de cabecinha, tô só sentindo uma dor de cabecinha besta, né? E aí, quando vai ver, a pressão tá lá em cima. Oi. Professor, meu pai, professora, a pressão dele é traiçoeira. Uma vez ele sentindo uma dor aonde, meu Deus? Minha irmã que cuida dele, né? Ele tem 89 anos, vai fazer 90 agora, dia 1º de agosto. Sim. Professora, a pressão dele é muito alta, ele não sentiu uma dor na unha. Mas acontece. Ele foi no hospital, parece que foi um furúnculo que nasceu nele, doendo, aí minha irmã levou, né? Ele, quando chega lá, foram verificar a pressão dele. Nosso médico falou assim, meu senhor, não sei como o senhor não infartou, não morreu, porque sua pressão estava 21. É desse jeito. Acontece. E o paciente não tô sentindo nada. E pode infartar, é por isso que pode infartar do nada.
pode ter um AVC rápido. Por quê? Porque não tá sentindo nada e quando vai ver a pressão tá lá em cima. O médico ficou pasmo, disse, como é o senhor dessa idade? Ele, não, tô só sentindo uma dor no pé, foi uma dor no pé, que ele tava sentindo uma dor no pé. Mas é desse jeito, Reginalda, que acontece, desse jeitinho. Tem pessoas que conseguem sentir quando aumentou um pouquinho, a pessoa já tá sentindo uma dorzinha de cabeça, um mal-estarzinho, já sabe que é pressão. Mas tem pessoas, minha filha, que a pressão só falta chegar a explodir e a pessoa não sente nada. Acontece também. Gente, no Brasil, a prevalência de hipertensão arterial varia entre 22% a 44% de indivíduos adultos entre 60 a 69 anos. O índice é de 50%, vai aumentando de acordo com a idade. Então, de acordo com os estudos, quanto mais a idade vai se passando, mais chances, né, mais probabilidade da pessoa ir desenvolvendo aí o AVC. Não é tão característico de pessoas mais jovens, mas nós sabemos que existem pessoas jovens, sim, já hipertensos, né? Pela falta da mesma coisa que eu falei pra vocês da diabetes, o cuidado com a própria saúde, certo? As causas, né, que podem fazer com que a pessoa venha desenvolver uma hipertensão arterial. Então, a questão genética, como o pai de Reginalda tem hipertensão, ela tem uma predisposição maior em vir desenvolvê-la. Então, ela tem que cuidar duplicadamente da saúde dela, né? A obesidade, o estresse. Gente, estresse mata, minha gente. Estresse mata. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do estresse. Estresse não é bom para o coração, não é bom para nossos vasos, né? E pode provocar aí uma hipertensão, né? E também a hipertensão pode levar, como eu falei para vocês, a doenças secundárias. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A alimentação não saudável e o excesso de sal, né? Quem gosta de uma comidinha salgada, uma comida com aqueles temperos industrializados, né? Que o povo gosta de comprar, não vou nem dizer o nome, porque esse vídeo vai pro YouTube, mas aquelas que são em sachêzinho, coloca no feijão, no legume, isso, aquilo, outro, que é só sal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses tipos de temperos que estão vendendo aí. O mais saudável Professora! Oi! Esses temperinhos eu nem uso. O negócio comigo de sal, ontem eu fiz o peixe sem um pingo de sal, nem me toquei, né? Porque o peixe... peixe sem sal fica sem gosto, né? Fica sem gosto. Eu digo, não, mas eu coloquei, mas eu sou tão maneirinha no sal que eu nem me incomodei, tipo, não me incomodei. Quem comeu se incomodou, né? Mas eu não, que eu já sou acostumada. Então no sal eu não pego, o negócio é o açúcar. Eita, pois é, minha filha, mais um salzinho tá disfarçado aí, né? Tem gente que compra aqueles temperos já preparados, que o bom é você mesmo fazer seu próprio temperozinho. Mas tanto do tempero que você vai no mercado, eu nem sabia que tinha. Tem até o do baiano. Minha filha, tem de tudo que a gente possa imaginar. E tem uns que são os mais saudáveis, é aqueles tradicionais mesmo da terra, pimenta, açafrão, cheiro verde. Esses daí são 100% saudáveis. Mas cebolinha. Verdade. Eu não uso, não. Primeiro que tá caro demais. E segundo, eu não gosto, não. Eu também não gosto. Eu já comi muito, porque o tempero da minha avó tem tudo isso, viu? E a comida fica uma delícia, mas em compensação, minha gente, a saúde da gente vai pra água abaixo, né? Mas é tudo de hábito mesmo. Porque o frango, eu faço o filé de frango, coloco o quê? O alho, aí coloco só a pimenta. E pronto, tipo, e o sal, um pouquinho. Menina, e fica bom, viu? Eu também. Aí faz no... Eu também só tempero. É o tempero do frango, pronto. E você pode guardar já cortadinho, temperadinho desse jeito na geladeira, fica prático demais e fica bom. Exatamente. Aí faz no azeite. E quem fica quiser, saudável, né? E fica saudável. Justamente, fica bom. Aí lá no trabalho eu fiz assim, que eles faziam de outro jeito. Aí agora só como é assim. Eu acho bom demais, viu? Minha filha. Mas tem gente que gosta de colocar aí um monte de cor, um monte de coisa, né? Aí quando vai comer... Tempero completo, sei o quê. Tempero ser baiano. Diga, eita, danado. Minha filha, é um babado danado. Gente, e aí como eu falei pra vocês, o excesso de sal, como eu tinha falado,
A hipertensão, ela pode provocar aí, né, alguns probleminhas em outras regiões do nosso corpo, né, não só nos vasos. Então, pode provocar derrame cerebral, né, então mexe com o nosso cérebro. Olhos, que também pode provocar cegueira. Coração, com insuficiência cardíaca e infarto. Rins, insuficiência renal. 25 dos casos de insuficiência renal aqui no nosso país é provocado pela hipertensão arterial, certo? Então, as artérias com entupimento arterial também é provocado aí pelo consumo de sal. Então, 40% dos infartos é provocado pela hipertensão. 80% dos AVCs é provocado pela hipertensão. E como eu tinha falado, 25% dos casos de insuficiência renal é por causa da hipertensão. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, que não é só questão de valor. Porque subiu. Mas subiu por quê? A gente tem que cuidar para essa questão de subir não vir atingir outros sistemas do nosso corpo, certo? O papel do cuidador, né? E aí vocês sabem que muita coisa depende do próprio paciente, né? Porque a gente às vezes tenta auxiliar o paciente, mas aí cabecinha dura, gosta de uma comidinha mais salgada, não gosta de se exercitar, não quer tomar um remédio, mas aí é onde a gente precisa ter todo um cuidado para que esse paciente venha manter a qualidade de vida. Então, o tratamento envolve o uso de medicamento, modificação do estilo de vida, é igual a diabetes. Não adianta eu tomar aí o catopril da vida, né? E me encher de comida salgada, comida gordurosa, não vai adiantar de nada, né? É mesmo que tá tomando água. Então a gente tem que ter muito cuidado. Manter os níveis de pressão dentro da normalidade. Associe os horários da medicação com atividades diárias. Manter a medicação visível, fazer uma lista para sempre deixar ali os medicamentos, nunca deixar faltar. Às vezes o paciente tá com a pressão alta porque não tem remédio para tomar, né? Programar o celular para medicação, para não esquecer, e informar o médico qualquer reação. Às vezes pode acontecer do paciente não conseguir mais manter regular a sua pressão porque a medicação não tá mais fazendo efeito. E aí a gente precisa passar essa informação pro médico para ele mudar aí essa medicação, certo? Evita o estresse, não fume, não é bom beber, mantenha uma alimentação saudável, diminua o sal, né? Pratica atividade física e mantenha o peso aí. São os cuidados que a gente sempre tenta falar para os pacientes, porque a hipertensão é uma doença silenciosíssima. E aí, quando a gente vai cuidar, às vezes já é bem mais tarde, porque o paciente tá infartando, é porque tá tendo um AVC, e aí por diante, certo? Ingrid. Quer falar alguma coisa, Gerlando? Isso, eu queria saber qual é o nome científico para pressão baixa. Quem tem pressão baixa? Pressão baixa? Sim, o nome científico. Como é que funciona? Hipo. Aí não chama de hiperpressão, né? Hipopressão. Baixa só botar o hipo. Certo. Gente, e aí voltando pra cá, o cuidado, cuide do seu coração, né? Aqui é uma dica pra vocês. Se exercitem, faça acompanhamento com o médico de rotina, mantenha aí uma boa higiene bucal, cuide da mente de vocês, né? A mente da gente, corpo sã, mente sã, não adianta a gente também só cuidar do corpo e da cabecinha não cuidar. Consuma sal com moderação. Tenha momentos de lazer e entretenimento, isso é importante para a sua saúde mental. Controle a sua glicemia, faça uma dieta balanceada. Eu costumo dizer que não é nem dieta, é uma reeducação alimentar. Controle o peso, controle o colesterol e beba muita água. A água é uma coisa que a gente não precisa nem ter controle, certo? E aí as dicas de aferir a pressão arterial. Eu vou passar aqui um vidinho pra vocês. Vocês já praticaram isso em noções de enfermagem. Quando a gente voltar a presencial, vocês irão praticar novamente, que é muito bom vocês saírem já aí afinadas, né? E aí vou passar um vídeo pra vocês, só que aí eu vou passar primeiras informações que a gente vai ter na próxima semana. Próxima semana a aula vai ser bem legal, que a gente vai falar sobre depressão e transtorno bipolar, certo? Então é um assunto aí bem interessante. Espero que vocês não faltem. Conto com a presença de vocês, certo? E aí eu vou mostrar aqui um vídeo sobre como aferir a pressão arterial, de uma forma bem prática, bem simples, aí no material de vocês. Vocês estão conseguindo ver esse vídeo em casa? Então... Sim, eu tô. Nessa aula,
que eu vou mostrar para vocês como aferir a pressão arterial do paciente, professora. utilizando o esfigmomanômetro e estetoscópio. A gente adapta o manguito ao braço do paciente, o manguito adequado ao braço dele, e ali a gente posiciona o manguito sempre 2 centímetros acima da fossa cubital. Isso é bem interessante, gente. Quando a gente coloca aí, né, deixa eu só pausar aqui a gravação. Vai fazer nós iremos fazer essa prática novamente, que é muito bom vocês estarem aí afiados, né, que já estão aí com o pé já quase para receber o certificado. Professora, sábado vai ser presencial? Adrina, até agora não, né, porque liberaram as aulas, mas só para ensino fundamental. Até a quinta série. E aí, até o 5º ano, isso. O Nino ainda sou de série, meu Deus, do tempo de série, 5º ano. E aí... eu não também sou, é porque eu escuto o povo falando, mas eu digo a 5ª série. aí quando liberarem, a gente sempre vai avisar vocês, nem se preocupe, porque aí a gente avisa pra gente voltar presencialmente, certo? Dúvidas sobre o conteúdo de hoje? Nenhuma. Menina, teve gente que ficou caladinha hoje, viu? Maricélia não falou nada hoje, tá caladinha aí. A Arca também entrou caladinha. O que foi que houve, hein? Vocês estão tão caladas? Gente, deixa eu fazer aqui a chamada. Eu vou dizer o nome das pessoas que eu já coloquei presença. Se ficar faltando alguém, vocês me avisam que eu vou lá e coloco, certo? Adrina, Arca, Débora, Francisca Coelho, Francisca Raimunda, Gerlane, Marciana, Maria Silvana, Maricélia, Raimunda Erione, Regina, Reginaldo e Severina. Faltou alguém? Deu chamar? Não. Hoje faltou Matson e Ivanete. Foi as 2 pessoas que faltaram hoje. Então é isso, queridas. Aqui a gente finaliza. Um bom final de semana para vocês, um bom descanso. Fiquem todos com a paz e a graça de Deus. E até... Sim, Feliz Páscoa! É verdade, Débora. Feliz Páscoa! Né? Muito. Professora, Feliz Páscoa. Amanhã eu vou comer bem pouquinho doce. Eita, Adrina! Pelo amor de Deus, Adrina. Cuidado com esses doces. Gente, então... Não, professora, só são 3 caixas de chocolate. Só, né, minha filha? Só. Guarda aí essas caixas. Guarda pelo menos uma caixa dessa pra quando a gente voltar. Chocolate dentro da minha geladeira. Mas aqui tem muito menino, são 3 meninos. Tchau, professora. Tchau, minha filha. Feliz Tchau, professora. Tchau, meninas. Tchau, professora. Feliz Páscoa. Tchau, Feliz Páscoa. Tchau, bom final de semana para todos. Tô um pouco melhor, professora.